Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. De repente, minha mãe mandou uma mensagem pelo celular que eu achei tão esquisita. Ela queria saber onde eu estava e me pediu que voltasse para casa porque tinha uma coisa importante e séria para conversar comigo. Cheguei a levar um susto. Até porque devia ter acontecido alguma coisa, né? A mãe nunca foi de falar assim comigo. Eu até perguntei pelo telefone, mas a resposta só me deixou mais preocupada ainda. Vem depressa. Quando você chegar, a gente conversa. Eu já estava no ônibus a caminho de casa e fiquei ali matutando. Meu Deus, o que pode ser? Para minha mãe falar daquele jeito. Quando cheguei, ela já estava me esperando ali na sala, com a cara mais assustada do mundo. Olha, vou repetir, fiquei até com medo. Só quero saber de uma coisa, Gleice. E pelo amor de Deus, não minta pra mim que eu descubro. Mãe, o que foi, mãe? O que eu fiz? Você nunca teve nada com o Fábio? Com o Fábio? Ele nunca tentou nada com você? Fábio era o meu cunhado. Ele e a Beth já estavam casados há mais de 10 anos. E tinham 2 filhos, inclusive. Olha, fiquei sem saber o que pensar ali diante da minha mãe. Tanto que demorei para responder. Fiquei olhando para a cara dela, sabe, embasbacada. Ela insistiu. Você não vai falar, menina? Mãe, que pergunta mais boba, mãe, pelo amor de Deus. De onde que a senhora tirou essa história? De onde? A casa da tua irmã, se você quer saber, tá o maior pé de guerra. E por tua causa. Por minha causa? Mas o que foi que eu fiz? Eu é que pergunto. O que você andou aprontando, hein? Por acaso você teve alguma coisa com o Fábio? Ou ele tentou alguma coisa com você? Claro que não, mãe. Meu Deus do céu, que absurdo. Quem foi que inventou isso? Minha mãe ficou olhando para minha cara, séria, como que tentando ler meu pensamento. Sabe, para saber se eu estava falando a verdade. E olha, é muito claro que eu estava falando a verdade. Aquilo para mim soou como um verdadeiro absurdo. Eu realmente não sabia de onde que tinha saído aquilo. História sem pé nem cabeça. Eu e o meu cunhado. Imagine. Pro meu espanto, minha mãe em seguida falou: tua irmã quase cortou o Fábio com a faca, sabia? Como é que é? É? Os dois discutiram. Aí ela foi na cozinha, chegou a pegar uma faca e foi com tudo pra cima dele. Ô mãe, a senhora só pode estar brincando. Por que isso? O que eu ouvi da boca da minha mãe foi simplesmente a coisa mais inacreditável que eu já tinha ouvido. Aliás, aquilo era algo tão fora da realidade que, olha, de nervoso eu cheguei a rir. Segundo minha mãe, o Fábio, meu cunhado, tinha pronunciado o meu nome enquanto dormia. Ele na cama com a minha irmã. E quem contou para minha mãe, naturalmente, foi justamente ela, a minha irmã, que acordou e naturalmente ficou possessa de ver o marido sonhando comigo, dizendo o meu nome. O que mais deixou a Beth fora de si foi que, segundo ela, pelo menos foi o que ela contou, parecia ser um sonho erótico. Falou que ele inclusive gemia, sussurrava. Chegou a se esfregar nela enquanto tinha aquele pesadelo. Porque se era sonho para ele, para mim era um pesadelo. Da mesma forma que para minha irmã também, imagine. Mas era só o que me faltava. Repito, cheguei a rir porque de nervoso eu fiquei. Convenhamos, também é o seguinte, né? Que culpa que eu tinha?
Se o cara tinha sonhado comigo, eu não tinha absolutamente nada com ele. Sabe? Agora, naturalmente, que a minha irmã ouviu e assistiu, né, a cena na penumbra. E, naturalmente, olha, se ele tinha alguma tara secreta por mim, eu, sinceramente, não sabia. Mas mesmo que tivesse, o problema também não era meu, né? Era dele, imagine. De repente eu sonho com um artista na televisão. Só por causa disso, a gente não teria nada um com o outro no plano físico. Sou solteira, mas se eu fosse casada, por exemplo, aí você vê um galã ali na novela, fica impressionado com... Aí sonha, de repente, uma coisa que pode acontecer. Repito, eu não estava entendendo nada. Aquilo não tinha nada a ver comigo. Minha mãe me repreendeu quando eu dei aquela risada nervosa. Tá achando graça do quê? Será que você não entendeu que a coisa é séria? Tá, mãe, pode até ser, mas não tenho culpa, né? O que eu tenho a ver com isso? No fim, ela foi obrigada a reconhecer que eu realmente podia estar falando a verdade. No caso, eu sabia que estava. Mas ela, naturalmente, mesmo tendo acreditado, deve ter ficado com um fiozinho, assim, de suspeita. Olha, na verdade, talvez nem o próprio Fábio tivesse nada com aquilo. Até porque quem é que controla o sono, meu Deus? Nem o sono, nem o sonho. Eu já vi tanta coisa falar de sonho, que a coisa que tipo lixo, que o subconsciente descarrega enquanto a gente está dormindo. Quer dizer, muitas vezes você é capaz de sonhar com alguma coisa acontecendo, mas não tem nada a ver com aquilo. Pelo menos não consciente. De todo modo, segundo minha mãe, tinha dado a maior confusão na casa da minha irmã e a briga tinha sido feia. Na cabeça da minha irmã, ele não só tinha algum interesse em mim, como também estava acontecendo alguma coisa entre nós. Por isso que ele andava sonhando comigo. E o pior, sonho erótico. Enfim, minha mãe falou que não ia comentar nada com a Beth, que tinha me contado do entrevero deles, até para ela não ficar sem jeito quando ficássemos próximas uma da outra. Não ficar, né, aquele constrangimento. E que era para eu também não falar nada. Mas me deu um último aviso. Que eu ficasse esperto. Porque mesmo tendo acreditado em mim, ela ia ficar de olho bem aberto. O fato é que depois disso, eu até evitei ir até a casa da minha irmã. Também pudera, né? Eu sempre ia ver os meus sobrinhos, trocar uma ideia com ela, mas depois daquilo que a minha mãe contou, achei melhor evitar. Até minha irmã deu uma parada ali de ir na nossa casa. Volta e meia, eles vinham almoçar com a gente ali no domingo, mas deram uma parada, até nisso. Claro que só podia ser por motivo daquele sonho, né? No entanto, por mais que a gente evitasse, uma hora ou outra ia acontecer, né? E um dia realmente aconteceu. Foi mais ou menos um mês e meio depois. Lembro que eu saí e quando cheguei, já me deparei com o carro do Fábio, parado ali na frente, juro. Pensei até em dar meia volta. Esperar que eles fossem embora, só para eu entrar. Só que, puxa vida, também não era justo, né? Era minha casa. Não tinha feito nada de errado. De qualquer maneira, se eles estavam ali, era porque a minha irmã já tinha superado aquele episódio. No que entrei pela porta, o primeiro rosto que vi foi, adivinha? O do meu cunhado. E podia ser impressão, mas senti que ele mudou quando me viu. Logo ele desviou os olhos para minha irmã, que estava ali do lado, eu fazendo de conta que não tinha acontecido nada, né? Que a minha mãe não tinha contado nada daquele entrevero que eles haviam tido por minha culpa, vê se pode. Cumprimentei todo mundo com a
maior naturalidade, inclusive o meu cunhado. Eu senti que o clima estava pesado, mas procurei disfarçar, fazer que não sabia de nada. Só que aconteceu uma coisa tão esquisita. Olha, eu juro por tudo, nunca tinha olhado para o meu cunhado de um modo que não fosse como a gente olha para uma pessoa qualquer. Com alguma intenção? Nunca. Era um homem assim bem apessoado, sempre foi. Tanto que minha irmã morria de ciúme dele. Só que nunca tinha olhado para ele com alguma intenção que não fosse essa. Mas vai explicar. Depois de tudo aquilo que tinha acontecido, de eu ficar pensando naquele acontecimento absurdo, toda vez que eu olhava para ele agora, vinha na minha cabeça, adivinha o quê? A cena. Ele sussurrando na cama, ele dizendo o meu nome enquanto dormia. Diz que até gemeu e se esfregou nela, na minha irmã, só que dizendo o meu nome. Olha o poder da sugestão incrível. Era inevitável ficar ali me perguntando como tinha sido o sonho que ele havia tido comigo. Aliás, será que tinha sido só aquele? Ou ele sonhou outras vezes? Outra pergunta que ficou martelando a minha cabeça. Será que ele se sente atraído por mim? Será que a minha presença o perturba? Sabe, eu juro que não queria pensar nada disso. Mas veio na minha cabeça assim. Eu vi que ele também não ficou muito à vontade na minha presença. Evitava até olhar na minha direção. Tanto que logo chamou a Beth para ele ir embora. E de tanto eu pensar nisso, devo ter ficado sugestionada. E eu sei que é difícil de acreditar, mas eu vou repetir porque experimentei na carne. O poder da sugestão é imenso. A ponto de que também acabei sonhando com ele. Não foi nenhum sonho erótico, no entanto. Mas de todo modo, ele estava no meio. E quando despertei, naturalmente que me senti muito mal. Até hoje me pergunto como isso foi acontecer. Mas aquele episódio mexeu tanto comigo, que eu comecei a olhar para o meu cunhado assim de um modo diferente. Às vezes eu ficava olhando as fotos dele, lá no perfil, os detalhes do rosto, do corpo, e me pegava pensando coisas, imaginando, e até, que Deus me perdoe, fantasiando. Como pode, meu Deus? O pensamento da gente é uma coisa incontrolável. Nem sonho. Eu podia imaginar que um dia fosse me sentir atraída pelo Fábio. Mas foi assim que passei a me sentir depois de toda aquela história. Toda vez que estávamos perto, eu disfarçava, mas vez ou outra o procurava com o olhar. E às vezes, isso é que era o pior. Ele também olhava para mim. E a gente ficava se olhando. Eu sabia que não devia fazer aquilo, mas não conseguia evitar. E a verdade é que mesmo sem me dar conta, aos poucos comecei a entrar naquele perigoso jogo de sedução com o meu próprio cunhado. Até que um dia acabei tendo um sonho erótico com ele também. O pior de tudo é que depois, lembrando do sonho, me deu tanta vontade de trazer aquele sonho para o plano da realidade. Deu vontade, o que eu vou fazer? Claro que eu jamais teria coragem. Passamos muito tempo naquela paquerinha assim disfarçada. E eu juro, até tentava evitar.
Até que um dia nos encontramos por acaso na rua. Quer dizer, ele disse que foi por acaso, mas eu tenho quase certeza de que ele estava me esperando sair de casa, de propósito. De repente, eu ali caminhando até a minha casa, aquele carro encostou assim do meu lado. Era ele. Senti aquele arrepio quando vi, principalmente porque estava sozinho, o que era raro de acontecer. Ele sempre estava com a minha irmã, e às vezes com os filhos também. Baixou o vidro, perguntou se eu queria carona. Falei que não precisava, era perto, até porque eu queria caminhar um pouco, mas ele insistiu. Entra aí. Entra, eu queria trocar uma ideia com você. Acabei concordando. Antes de entrar, olhei para todos os lados. Ele fechou os vidros, ligou o ar, ficou me olhando. Perguntei. E aí, fala. Em vez de falar, ele saiu com o carro. Foi seguindo com o carro. Até que entrou por uma rua e parou debaixo de uma árvore. Aí se voltou para mim e falou aquela frase maluca: eu vou largar da tua irmã. Ele falou aquilo assim, na bucha. Confesso que eu estava esperando que ele falasse qualquer coisa, menos isso, até porque perguntei o que tinha acontecido, qual era o motivo para ele estar me falando aquilo. Olha, eu sei que você não tem nada a ver com isso, mas você já deve imaginar, né? É por tua causa. Tremi na base quando eu vi aquilo. Minha causa, olha, Fábio, se for por causa do sonho lá que a minha mãe contou ali, que você teve comigo, da briga com a Beth, você sabia dessa história? A Beth te contou? Não, eu te falei, foi a minha mãe que falou. Ela até pensou que estivesse acontecendo alguma coisa entre nós. Pois é, no começo, até a Beth ficou pensando nisso. Brigou comigo, né? Tentou até... Ele nem completou a frase. Mas deve ter se referido ao episódio da faca, juro. Apesar de tudo, eu não esperava. Porque pelas tantas, ele me olhou e falou. Não sei o que está acontecendo comigo, mas... faz um tempo que... Eu estou me sentindo muito atraído por você. Aliás, Gleice, eu não paro de pensar em você nem por um segundo. Ultimamente, eu ando com medo até de pronunciar teu nome de novo. Ou de repente, até acordado. Quando eu estou na cama com a Beth lá. Puxa vida, Fábio. Se isso que você está me falando é verdade, eu não sei o que te falar. Uma coisa tão absurda. Pois é. Eu sei que é absurdo, mas é o que eu estou sentindo. Por isso eu estou pensando em sair de casa. Largar a Beth, viver a minha vida. Pelo amor de Deus, Fábio, não faça isso. Ela te ama. Aí que tá. Aí que tá. Ela me ama. Mas eu não posso dizer o mesmo. Muito menos agora. Tá, mas e as crianças? O que tem as crianças? Vou continuar sendo o pai delas, normal, pagar pensão, tudo. Só que não dá para ficar com ela, sendo que eu não consigo tirar você da cabeça. Você tá me deixando louco, sabia? Ficamos mudos naquela hora. Um olhando para a cara do outro. Eu ainda fora do ar, por conta das coisas que ele tinha contado. Olha, eu quase me abri. Quase falei que andava sentindo muita atração por ele também, inclusive sonhado com ele. Mas jamais teria coragem de fazer isso, né? Imagine ele, meu cunhado, marido da minha irmã. Ela louca por ele, morria de ciúme. No entanto, do nada, ele veio com tudo para cima de mim. Num primeiro momento, segundos, eu até correspondi, mas até porque andava sonhando tanto com aquilo. Mas aí me dei conta da loucura que estava fazendo.
e o empurrei. Não falei nada. Não lhe dei nenhuma dura, não chamei a atenção dele, nada. Apenas abri a porta do carro e saí. Ele ainda veio atrás de mim. Chegou a pedir desculpa, disse que tinha me beijado assim num impulso. E ainda pediu que eu não contasse nada para minha irmã. Depois que me dei conta do que realmente tinha acontecido, sabe, comecei a pensar e ele não tinha intenção nenhuma de largar da minha irmã. Tanto que estava com medo que eu contasse para ela. Ué, fazia 2 minutos, se tanto, que ele falou que estava pensando em abandonar a minha irmã por minha causa. E agora me pediu ali, quase se ajoelhou, pedindo que eu não contasse nada para ela do beijo que ele tinha. Sabe, não fazia sentido, né? Só que, é como eu falei, depois de colocar a cabeça em ordem, eu percebi. Ele não queria nada comigo, e nem muito menos se separar da minha irmã. Estava com medo que eu contasse para ela. Apenas tinha tentado a sorte comigo, para ver se eu caía. E olha, o pior é que não vou dizer que não senti vontade. Ainda bem que me recuperei a tempo e o empurrei e saí daquele carro. Imagine, eu me tornando amante do marido da minha irmã, meu cunhado, não tinha o menor cabimento, não fazia o menor sentido. Tanto que eu nunca tinha pensado nisso. Mas aí veio aquela história do sonho, a briga dele com a minha irmã, aí ele veio em cima de mim dizendo que estava tudo mentira. A gente, quando coloca a cabeça no lugar e pensa, chega à verdade até com uma certa facilidade. Também não sou tão boba, sabe? Tanto que depois disso, me afastei de vez. Passei a evitá-lo, a ponto até de me trancar no quarto, quando eles iam em casa. Tudo para fugir daquela situação. E não posso esconder também daquela atração que, para minha desgraça, ele acabou despertando em mim. Mas toda vez que eu lembrava da gente no carro, do beijo roubado, meu corpo pegava fogo. Sem contar os sonhos que eu tinha com ele. Olha, esse episódio podia não ter importância nenhuma, mas acabou mudando a minha vida. A ponto de eu já ter pensado que estava apaixonado por ele. E claro que é uma coisa que eu jamais gostaria que acontecesse. Jamais. Não quero brigar com a minha irmã. Ainda menos por causa de homem. E ainda menos sabendo que ele veio com tudo para cima de mim. Não foi por paixão, não. Ou por estar sonhando comigo direto. Ou por... Ele pode até ter sonhado, até sonho erótico comigo. Mas uma coisa é desejo, é querer pegar a mulher. Outra coisa é gostar de verdade. E isso, eu sei que ele não gosta. Se gostasse, não faria tanta onda, sabe? Aquele verdadeiro escândalo que ele fez, quase ajoelhando e me pedindo que não contasse nada do beijo roubado para minha irmã. E a minha irmã, então, ciumenta do jeito que era, se souber daquele beijo, que nem foi um beijo, né? Um meio beijo, e roubado ainda por cima, eu acho que era capaz até de me esfolar viva. Maldita hora que fui envolvida nesse episódio que não tinha nada a ver comigo. Maldita hora que me deixei levar por aquele joguinho dele. Acabei brincando com fogo e por pouco, muito pouco, não me queimei todinha. E mesmo assim, sabe, não saí ilesa. Não saí completamente sem nenhum ferimento, sem nenhuma... Não. Mesmo assim, acabei saindo com a minha alma, meu corpo e meu coração chamuscados.
Porque a onda de sedução que ele jogou em cima de mim, tudo para me pegar, só para isso. Acabou despertando em mim uma coisa que eu nem sei o que é, mas que eu sei que é muito forte. E que ainda hoje, meu Deus, e eu tanto tenho te pedido em oração para me livrar disso. Até hoje, me faz sonhar. E o pior, não é durante o sono, não. Me faz sonhar com esse homem na vida real. Isso é que é pior. Eu sonho com ele acordada, de olhos abertos. Por isso te peço todos os dias em oração. Me livre dessa lembrança. Me livre desse cálice.